Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu só tinha 15 anos quando fomos morar em Itajaí. Um conhecido do meu pai tinha arranjado um emprego para ele e foi assim que a gente foi. Mas eu confesso que eu fiquei assim muito chateada, viu? Mas fui contrariada. Não queria ir. Não conhecia ninguém naquela cidade e também não queria me afastar das minhas amigas. O que me deixou um pouco mais animada foi saber que nossa casa ficaria pertinho da praia. Foi o meu único consolo. Eu não conhecia o Henrique, esse amigo do meu pai. Aliás, eu acho que nem a minha mãe o conhecia, porque a amizade dos dois era dos tempos de solteiro do meu pai. Os dois se acharam na internet, retomaram a amizade e no fim o Henrique arrumou esse trampo lá pro meu pai, que estava desempregado já fazia algum tempo. E sabe, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu percebi que era uma pessoa muito bacana. Devia regular de idade com o meu pai, ter uns 42 anos, se tanto. E pelo pouco que escutei da conversa dele com os meus pais, ele não tinha ninguém, morava sozinho. Sem esposa, sem filhos, sem namorada, sem parentes ali naquela cidade imensa. Um dia, inclusive, escutei minha mãe falando aquilo. Coitado do Henrique, né? Como que ele consegue viver sozinho assim? Imagina. Não deve ser fácil, né? Não tem ninguém na vida. Você precisa chamar ele para vir aqui em casa. Olha, deu para ver que a minha mãe sentia realmente um pouco de pena do Henrique, porque ele era realmente sozinho. Não tinha esposa, pelo que meu pai tinha comentado, nem casado ele tinha sido, sei lá. Até eu fiquei com um pouco de pena, porque ele realmente não tinha ninguém. Tinha perdido os pais quando era muito jovem, num acidente de carro. Aí foi criado pela avó, que também já tinha morrido. Irmãos também não tinha, quer dizer, repito, me bateu assim uma certa peninha dele. E talvez por isso acabei me aproximando um pouco mais. Sempre que ele aparecia ali em casa, eu ficava puxando conversa. Na verdade, eu também sentia falta de conversar, de ter amigos. E confesso que adorava quando meu pai chamava para almoçar em casa com a gente. Porque eu era filha única, me sentia sozinho, ainda não tinha feito amizades. E ele é um cara assim tão bacana. Apesar de ser bem mais velho, né? Eu adorava conversar com ele. Às vezes, eu estava ali no quarto, aí escutava a voz do Henrique lá na sala. E já sentia o coração bater mais forte. A verdade é que eu acabei me afeiçoando a ele. Eu sei que a nossa diferença de idade era bem grande. Mas sabe, tem coisa que não dá para explicar. E ele, com o tempo, foi se tornando mais próximo de mim também. Lembro de um domingo que ele foi almoçar com a gente em casa e, para minha surpresa, me levou um presente. Eu fiquei toda sem graça quando ele me entregou aquele pacote. Ó, isso aqui é para você, Andressa. Espero que você goste. Era um estojo de maquiagem. Olha, eu acho que ele escutou eu conversando com a minha mãe um dia, eu pedindo para ela um kit de maquiagem. Lembro que a mãe falou que por enquanto não tinha como ela comprar, porque estava tudo muito caro. Eles estavam sem dinheiro naquele momento e, repito, eu acho que ele acabou escutando, porque eu me recordo que tinha feito esse pedido para minha mãe num dia em que ele estava ali, de visita. Imagine a minha surpresa e a minha alegria, né? Quando abri aquele embrulho e vi que se tratava de um estojo de maquiagem. Na verdade, até a minha mãe ficou toda surpresa. Nossa, Henrique, não precisava ter se incomodado. Isso aí deve ter custado os olhos da cara, né? Falou aquilo e se virou assim para mim. Como é que se fala, filha? Quando a gente ganha um presente, obrigada, né? Agradece o Henrique, dá um abraço nele. Ela nem precisava ter falado. É claro que eu iria agradecer. Depois, ainda trocamos aquele abraço apertado. E ele me abraçou assim, de um modo tão, sabe, tão forte, que quase me tirou o ar. Eu acho que foi a partir daquele dia que eu passei a cuidar ainda mais da minha aparência. Estava sempre com um lápis
no olho, um batonzinho. Um dia, inclusive, ele até comentou: quer saber se fica mais bonita com esse batom rosa nos lábios, sabia, Andressa? Combina com o tom da tua pele. Eu me desmanchei toda por dentro naquela hora. Principalmente porque, além do elogio, ele me olhou de uma forma tão intensa, de um jeito que ninguém em toda a minha vida tinha olhado para mim. Na verdade, podia ser impressão, mas eu comecei a notar que ele passou a olhar para mim com mais interesse. E o pior é que eu gostava. Gostava demais do jeito como ele me olhava. Sabe, aquilo me fazia bem. Eu me sentia feliz. Um dia, todos nós ali de casa fomos à praia. E o pai acabou chamando o Henrique para ir junto. Ele apareceu lá um pouco mais tarde, mas eu notei o modo como ele ficou olhando para mim, me seguindo com o olhar toda vez que eu entrava e saía do mar. Lembro que eu estava usando um biquíni bem bonito. Aliás, era a primeira vez que eu usava. Tinha comprado exatamente por saber que lá onde a gente ia morar tinha praia. E ele simplesmente não tirou mais os olhos de mim. Até uma foto ele pediu para tirar comigo. Falou que eu estava muito linda. Eu fiz até uma pose assim, com os pés dentro d'água, para ele tirar a bendita foto. Na verdade, ele aproveitou e já tirou várias. E olha, eu sei que parece até exagerada essa minha reação, porque afinal de contas, eu tinha só 15 anos. Mas eu já tinha o corpo bem formado. Era uma moça, pelo menos, do ponto de vista físico. E a menos que eu estivesse muito enganada, ele olhou para mim não como uma adolescente, mas como uma mulher de verdade. E eu não nego que isso mexeu demais comigo. Confesso isso aqui ao contar a minha história. Mas a verdade é que me senti tão perturbada quando ele olhou. Sabe, você percebe quando a pessoa te olha com mais interesse, com um interesse especial. Me bateu uma euforia quando ele olhou para mim daquele modo. Uma alegria que eu sinceramente não lembrava de já ter sentido igual. Imagine, uma adolescente, 15 anos, se sentindo perturbada ao ser olhada por um homem de 40 e pouco, sei lá, praticamente a idade do meu pai. Mas é que tem coisas que a gente não consegue explicar. O fato é que sempre que ele aparecia lá em casa, sempre que ia se despedir, me dava aquele abraço apertado. Sabe aquele abraço que a pessoa parece que não quer te soltar? Eu adorava quando ele fazia aquilo. Ficava esperando pelo momento em que a gente trocasse aquele abraço. Além disso, ele usava um perfume tão gostoso. Tinha horas que eu desejava tanto ser mais velha. Como eu queria ser uma mulher adulta. Ter, sei lá, 30 anos. Talvez não precisasse tanto, 25. Quem sabe ele se interessasse por mim de verdade. E quem sabe ficássemos juntos como dois namorados, porque naquelas alturas eu já não podia negar a mim mesma. Eu gostava dele, não era só como amigo do meu pai. Tanto que eu comecei a me perder nas minhas fantasias, pensando nesse tipo de coisa, nós dois juntos como namorados. Lembro que quando completei 16 anos, meu pai nos levou para comer frutos do mar e chamou o Henrique para ir junto. Mais uma vez ele me deu um presente tão bonito. Dessa vez, uma correntinha banhada a ouro e um par de brincos. Era um conjunto, até porque os pingentes eram iguais. Eu agradeci, a gente trocou um abraço, ele me deu os parabéns, só que antes de me soltar, ainda sussurrou aquela frase no meu ouvido: você é muito linda. Eu adoro você, sabia? Você é minha princesa. Ele falou bem baixinho, talvez para que ninguém ouvisse ali perto, se desse conta.
Mas eu identifiquei cada uma daquelas palavras. Ele falou exatamente isso. Você é linda. Adoro você. Minha princesa. Foi assim que ele me chamou. De minha princesa. Meu coração disparou, juro. Aquilo estava chegando num ponto que eu comecei a pensar que estivesse apaixonada por ele. Não era só gostar, porque eu vivia com esse homem no pensamento. Até para as minhas amigas da escola, eu só sabia falar dele. Só podia estar apaixonada. Não era um simples gostar. Só isso para explicar o que eu sentia. Quando ele chegava, se aproximava de mim. Sem contar que no meu quarto, eu ficava ouvindo músicas pensando nele. Imaginando coisas, situações, me perdendo nas minhas fantasias. Eu vivia imaginando nós dois sozinhos naquela praia, nos beijando diante do pôr do sol. Meu coração de menina chegava quase a saltar pela boca. Até que perto de completar 1 ano e meio morando lá, em Itajaí, mais uma surpresa. E mais uma daquelas surpresas, como tinha sido a primeira, inesperada, até porque surpresa a gente nunca espera mesmo, mas não é isso que pegou. O que pegou é que, por conta da situação que eu estava vivendo, foi uma surpresa ruim demais, sabe? Uma coisa assim muito ruim mesmo. Sei lá, eu não estava esperando que de novo meu pai resolvesse. Iríamos voltar. Foi a notícia dada pelo meu pai, voltar a morar em Curitiba. Pela reação da minha mãe, eles já deviam estar planejando aquela volta muito antes. Olha, eu não sei explicar, não sei dizer em palavras o quanto fiquei triste. Já tinha feito amizades novas. E principalmente, meu Deus, eu não queria me afastar jamais do Henrique. Eu sabia que essa seria a pior parte, porque iria sentir muito a falta dele. Eu morria de saudade. Olha, eu fiquei arrasada. E a julgar pelo modo como se comportou quando também soube da nossa volta, ele também deve ter sentido o baque. Dava para ver nos seus olhos o quanto ele tinha ficado triste. No dia da nossa volta, quando a gente foi se despedir, trocamos mais um daqueles abraços apertados, demorado. E ele só falou aquilo, com a voz triste, o olhar triste. Se cuida, tá bom? Não esquece que eu nunca vou te esquecer. Chorei a viagem toda. Até minha mãe reparou na minha tristeza. Voltamos e o que fazer? Tratei de seguir com a minha vida, né? Os primeiros dias foram de uma tristeza que eu não consigo nem expressar em palavras. Uma melancolia. Uma vontade de chorar que não passava. Era só a vontade de chorar que eu tinha. De mais nada. Foram passando as semanas, os meses. Eu simplesmente nunca mais tive notícias dele. Nunca mais. Quer dizer, volta e meia, eu escutava o pai comentando dele com a mãe, que os dois tinham conversado por telefone, que ele tinha mandado lembranças, e nessas horas eu esticava o ouvido para ver se o pai falava que ele tinha mandado, quem sabe, um beijo, um abraço para mim. Um beijo, um abraço, qualquer coisa para mim. Só que nada. Me sentia ainda mais triste, mais frustrada. Aos poucos, eu fui obrigada a deixar aquilo de lado. Fui me concentrando em outras coisas, outras pessoas, de modo que, aos poucos, bem aos pouquinhos mesmo, a imagem dele foi se apagando pouco a pouco.
se tornando apenas uma lembrança cada vez mais distante. Nessas alturas, já fazia mais ou menos uns 5, 6 anos que tínhamos voltado para Curitiba. Eu, inclusive, estava namorando nessa época. Já estava com mais de 20 anos, já não era mais aquela adolescente. E lembro que naquele sábado, meu namorado tinha ido me buscar na saída do serviço. Depois a gente ficou junto durante algum tempo e ao anoitecer, ele foi me levar para casa. Chegamos e ficamos um pouco no carro, namorando, conversando, até que me despedi do Luciano e entrei também. E olha, foi um susto tão grande. Foi uma coisa que me marcou, que eu consigo lembrar exatamente como aconteceu, segundo por segundo. Quando, de repente, naquele sábado, eu quase caí de costas quando entrei pela porta e vi que sentado ali no sofá, conversando com meu pai e com a minha mãe, estava ninguém menos do que ele, o Henrique. Minhas pernas falsearam. Eu fiquei olhando para o seu rosto sem acreditar. Nisso, a mãe falou: "Que bom que você chegou, Andressa. Olha só quem veio nos visitar." Ele levantou do sofá e veio assim ao meu encontro para me cumprimentar. Eu fui pega tão de surpresa que, olha, eu custei a assimilar aquilo que estava acontecendo. Parece que ele não tinha mudado nada, sabe? O mesmo sorriso, o mesmo jeito de olhar, de falar. E é claro que depois de tanto tempo sem a gente se ver, já não tínhamos mais aquela mesma espontaneidade um outro, claro que não, né? De que maneira? Eu, por exemplo, fiquei até sem saber o que dizer, como me comportar. Tanto que a gente se cumprimentou e ficou aquela coisa assim, aquele constrangimento, e eu fui pro meu quarto. Entrei, fechei a porta e fiquei ali com o coração batendo forte. Não demorou muito e a minha mãe foi lá me chamar para jantar. Eu ainda estava ali parada, na mesma posição, ainda sem acreditar que o Henrique estivesse realmente ali, na nossa casa. Senti o baque, e senti muito. Durante o jantar a gente conversou, ele fez perguntas, quis saber da minha vida, inclusive minha mãe acabou contando que eu estava trabalhando e que também tinha arranjado um namorado. Fez aquela propaganda toda, que o Luciano era um rapaz muito bom, gostava muito de mim. Eu fiquei toda sem jeito. E confesso que preferiria que ela não comentasse sobre o meu namoro. Mas aí, fazer o quê? De repente, eu até para quebrar aquele... Perguntei algumas coisas para ele, inclusive se ele já tinha arranjado uma namorada. Do que ele falou olhando assim para mim, bem nos meus olhos. Nada, Andressa. Continuo exatamente do jeito como você me conheceu. Sozinho. Eu acho que é a minha sina, né? Ele estava em Curitiba para resolver assuntos dele. E depois falou que iria embora já na segunda-feira à noite. E para minha surpresa, ia ficar hospedado ali na nossa casa. Imagine se não, né? Os dois eram tão amigos, ele e o meu pai. O fato é que, para minha surpresa, até porque parecia tão longe aquele tempo, sabe? Sei lá, eu senti tanta coisa, e coisa forte, coisa tão intensa que eu não esperava. Quando ele falou, por exemplo, que ficaria hospedado ali em casa, meu coração disparou de novo. A verdade é que aquele reencontro mexeu demais comigo. Para se ter uma ideia, eu tinha combinado com o Luciano de sairmos um pouco depois, mas acabei ligando e desmarcando. Sei lá o que se passou comigo, mas eu queria ficar ali conversando com o Henrique, matando aquela saudade da sua companhia, daquelas nossas conversas de antigamente. E a gente conversou tanto. Depois do jantar,
recuperamos um pouco daquela velha intimidade que tínhamos. Minha mãe já tinha arrumado o quartinho para ele. E perto das 11 horas da noite, ela e o meu pai foram dormir. Mas eu continuei ali na sala conversando com o Henrique. A gente olhava de um jeito. Eu sentia como se ele quisesse me falar alguma coisa, mas, sei lá, estivesse sem coragem. Ficamos ali conversando até 00:30. Ele falou que tinha sido ótimo me reencontrar. Senti tanta saudade de você que você nem imagina. Já você acho que nem lembrava mais que eu existia, né? Capaz, claro que lembrava. Imagine se eu esquecer de você, Henrique. Aí de repente ele se aproximou e abriu os braços assim para me abraçar, como fazia naqueles tempos em que a gente morava lá em Itajaí. E quando trocamos aquele abraço, foi um abraço tão demorado, foi um abraço tão apertado que eu pensei que ele nunca mais fosse me soltar. E quer saber? Era exatamente isso o que eu queria. Que ele não me soltasse nunca mais. Depois que fui para a cama, eu até tentei pegar no sono, mas não consegui. Fiquei ali pensando, recordando, viajando no passado. Foi simplesmente emoção demais para um dia só. Eu não esperava revê-lo de novo depois de tanto tempo. Juro que não. No dia seguinte, domingo, fui almoçar na casa da mãe do meu namorado. E acabei chegando tarde em casa. Mesmo assim, a imagem do Henrique não saiu do meu pensamento um segundo sequer. Fiquei pensando nele o dia todo. Simplesmente não via a hora de vê-lo de novo. Me sentia até meio culpada em relação ao Luciano. Mas fazer o que se não conseguia evitar? Para minha surpresa, quando cheguei em casa, todo mundo já tinha ido dormir. Nem era tão tarde assim, 10:30 citando. Tomei um banho, escovei os dentes, ajeitei a minha cama e já estava me preparando para me deitar. Quando de repente eu escutei aquelas batidinhas assim na porta. Juro, pensei que fosse minha mãe e falei para entrar. Só que quando aquela porta se abriu, não era minha mãe, era ele. Era o Henrique. Ele ficou parado ali diante daquela porta, me olhando assim na penumbra. Acende a luz. Eu falei para ele, já que o interruptor estava ali, pertinho do batente da porta. Eu só queria me despedir de você, Andressa. É que eu vou sair bem cedo amanhã. E talvez a gente nem se veja mais, né? Não queria ir embora sem te dar um último abraço. Mas você não ia embora só amanhã à noite? Pois é, mas acho que até a hora do almoço já resolvo tudo e aí vou pegar a estrada. Olha, foi uma frustração tão grande, uma notícia tão triste para mim. Então eu fui até a porta, a gente abraçou e mais uma vez foi aquele abraço apertado. E depois do abraço, a gente ficou se olhando, meu coração aos pulos. Ele ficava olhando assim para mim. Juro, cheguei a pensar que fosse me dar um beijo. Porque ele alternava o olhar assim, olhava para os meus olhos, aí para minha boca. E como eu torci, meu Deus, para que ele tomasse aquela iniciativa. Porque mesmo tendo um namorado, eu precisava tanto daquele beijo, tanto. Infelizmente o beijo não aconteceu. Em vez disso, ele me deu só um beijinho assim no rosto, me desejou boa noite e simplesmente foi na direção do quarto dele, me deixando ali trêmula, com o coração acelerado e apertado ao mesmo tempo.
Aquela foi outra noite que eu não consegui dormir. Eu não conseguia entender aquele fascínio que eu tinha por esse homem. Será que ele também sentia alguma coisa por mim? Alguma coisa, com certeza, mas será que era a mesma coisa que eu? Quando ainda morávamos lá em Itajaí, eu adorava pensar que sim, e ficava fantasiando, imaginando coisas, situações, nós dois namorando. Imagine, nunca aconteceu entre nós absolutamente nada além daquele abraço apertado. Daquele tipo, houve vários, um mais apertado do que o outro, um mais demorado do que o outro. Mas nada mais do que isso. E depois daquele reencontro, daquele final de semana que ele passou em casa, parece que tudo voltou com força total aqui no meu coração. Passei a sentir a mesma coisa que sentia antes. Até sonhar com ele, eu comecei a sonhar. De tanto que eu pensava nesse homem. Sabe o que é que eu me pergunto? Como pode uma pessoa despertar um tipo de coisa assim, uma emoção que faz a gente, sendo que nunca aconteceu nada entre nós dois? Nada. E sendo que ele sempre foi tão mais velho do que eu. Quando eu era uma menina de 15 anos, a distância das nossas idades ainda era maior, é claro, né? Porque embora os anos continuassem sendo os mesmos de separação entre a minha idade e a dele, eu era uma menina. Ele já era um homem vivido. O fato é que até hoje não sei direito o que sentia e que ainda sinto por ele. Será paixão? Será encantamento? Eu não sei. Só sei que senti tanta vontade de beijá-lo naquela noite. Como quis, como desejei que ele tomasse a iniciativa. Pena que isso não tenha acontecido e eu acabei ficando só na vontade. E bem no fundo, não aconteceu e eu sei que jamais acontecerá. Só nos meus sonhos provei o sabor da sua boca. Só nos meus sonhos mais loucos é que a gente fez amor. Só aqui na minha imaginação, ele olhou tão fundo nos meus olhos e confessou que também me amava. Aquela frase que tanto sonhei ouvir da sua boca. Eu te amo. Até porque foi exatamente isso o que aconteceu comigo. Não sei o tamanho, o nome desse sentimento, se é amor mesmo, se é paixão, se é encantamento, sei lá. Só sei que tenho certeza nunca vou tirar a sua imagem da cabeça. E sabendo ou não o nome desse sentimento que cala fundo no meu peito, sei que nunca vou me livrar da imagem querida, abençoada e muito amada desse homem por quem eu senti tanto e continuo sentindo até hoje, meu Deus.